Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez, nos reencontramos para juntos estudarmos o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal e que compartilharam os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Muito bem, o vídeo de hoje irá nos trazer um aspecto científico dos conhecimentos que envolvem as energias, que envolvem todos esses esclarecimentos que tratamos aqui no canal sobre o mundo espiritual. Então, o tema da palestra de hoje será Fotos Kirlian. Se alguém ainda não teve acesso a essas informações, nunca ouviu falar, essa é uma oportunidade de detalhar um pouquinho o histórico e os objetivos dessas fotos, destas imagens tão esclarecedoras e que pode ser utilizado como forma complementar da ciência. Então, vamos entrar nesses estudos e descobrir um pouco sobre o que significa as fotos Kirlian. Esta apresentação buscará mostrar duas vertentes, duas correntes diferentes, mas que se complementam. Uma é a visão puramente científica da interpretação das imagens obtidas e uma outra visão é o estudo, a interpretação mais completa, digamos, mais integral, que nós chamamos de uma visão holística das imagens obtidas. Então, esta apresentação buscará diferentes visões a respeito de um mesmo fenômeno, que são as imagens obtidas através da máquina Kirlian, que já iremos detalhar aqui. E o objetivo desta apresentação é instigar ao pensamento analítico, ou seja, nós vamos observando duas visões e vamos retirando, vamos extraindo qual a nossa visão, qual a nossa interpretação de tudo o que é apresentado. E isso faz com que possamos interpretar e pensar segundo a nossa razão e segundo a crença de quem assiste esta apresentação. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o histórico das fotos Kirlian. Como começou? Hoje chamadas de imagens bioeletrográficas. Muito bem. A história desses estudos iniciaram através de um padre católico chamado Roberto Landel de Moura. Ele realizou seus estudos em 1904 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui a imagem do padre Landel de Moura para que todos observem e já regresso. Muito bem. Landel de Moura, além de sacerdote, ele também era cientista e inventor. Em seu laboratório, ele buscava conhecimento de telecomunicações e de eletromagnetismo. Olha só, o padre avançava nas questões de eletromagnetismo. Realizava pesquisas sobre o telégrafo sem fio, radiotransmissão e inclusive transmissão de imagens. Nós observamos assim o quanto que o padre Landel de Moura avançava na ciência dessa parte de telecomunicações e de irradiação, transmissão de som, de imagens em seu laboratório, apesar de ser um sacerdote, não é? Então nós observamos o quanto que isso pode crescer junto ao conhecimento humano. Neste ano de 1904, Landel de Moura fez experiências com uma máquina, sendo que afirmava ser possível fotografar os efeitos elétricos irradiados pelos seres humanos, pelas plantas, pelos animais e inclusive os minerais. Veja só. Essas energias eram chamadas por ele de perianto. Como não ocorreram a divulgação desses experimentos, dos resultados das interpretações das imagens obtidas, acabou por ser esquecido todo esse trabalho do sacerdote, do padre Landel de Moura, e foi esquecido.
Veja só a situação. 35 anos depois, em 1939, na antiga União Soviética, o casal Semyon e Valentina Kirlian reinventam o sistema de fotografar os influxos elétricos dos seres vivos, das plantas, dos animais. O casal Kirlian então divulga as suas imagens, as suas experiências e nomeiam a sua máquina, seu aparelho de máquina Kirlian. Aí que surge as chamadas fotos Kirlian, veja só. E as suas imagens de Kirliangrafia, ou fotos Kirlian, como todos nós falamos. Pois bem, mais tarde, em 1967, aqui no Brasil, o senhor chamado Newton Milhomens, ele era físico e parapsicólogo científico, já é desencarnado. Nasceu em São Luís do Maranhão e se estabeleceu em Brasília, onde inicia suas pesquisas, seus estudos e interpretações através das imagens obtidas pelas máquinas Kirlian, na área da medicina, da agronomia, homeopatia e psicologia. Olha, veja como se pode envolver outras áreas além da medicina, como nós pensamos. Pois bem, o Dr. Newton casou-se com a doutora Selma Milhomens e se transferem para a cidade de Curitiba, onde ampliam seus estudos sobre a Kirliangrafia. Bem mais tarde, lá no ano 2000, a nomenclatura Kirliangrafia, então, é substituída por bioeletrografia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da webpage do casal Milhomens, onde ocorre as suas divulgações dos trabalhos, a oferta inclusive de cursos e a venda de máquinas Kirlian criadas pelo casal. É muito interessante, convido todos a buscar essa página para se inteirar de todos esses trabalhos do nosso saudoso Dr. Newton Milhomens. Muito bem, vou narrar agora a declaração do casal Milhomens a respeito das imagens, das interpretações obtidas pela máquina Kirlian. Ressaltamos aqui a visão científica. Sabemos atualmente que, como resultado do metabolismo celular de nossos corpos, diversas substâncias químicas são liberadas da pele e no final são exaladas sob a forma de gases ou vapores pelos poros da pele, como suor, ureia, gás carbônico, hormônios, entre outros. Este fato pode ser demonstrado através de um aparelho que faz análises químicas muito precisas, ou seja, a do espectrofotômetro. Vou deixar aqui uma imagem do equipamento. Esse espectrofotômetro é um aparelho utilizado em laboratórios cuja função é a de medir a quantidade de energia irradiante absorvida por uma determinada solução, ou seja, é um equipamento de laboratório. Muito bem, então agora eu vou trazer dois exemplos para a utilização das fotos Kirlian em medicina e agronomia. Como é que pode ser utilizado essas imagens obtidas para algum auxílio nessas áreas da medicina e da agronomia? Como exemplo de atuação das interpretações, podemos citar as variações das medições quando em presença de anormalidades do corpo físico do ser humano. Como método comparativo, pode-se chegar à conclusão de possíveis doenças em alguns órgãos. Então, quando se tira a fotografia do corpo, através dessas imagens obtidas, pode-se, por efeito comparativo, ou seja, comparando com outras fotos em outros momentos do corpo humano, pode-se identificar anomalias, anormalidades dos órgãos devido às imagens estarem com as suas, digamos, as suas irradiações de energia diferentes do que o de um corpo saudável, por assim dizer. Vou deixar aqui uma imagem para exemplificar
essas imagens Kirlian, as fotos Kirlian, do corpo humano para que possamos observar melhor. Muito bem. Outra questão é a utilização das medições de gases emanados pelas sementes. Olha só, as plantas, os vegetais, não é? Sementes destinadas ao plantio. Então são sementes especiais para plantio. Pelo mesmo método comparativo, pode-se chegar à conclusão de quais as sementes estão aptas para germinar e quais aquelas que estão prejudicadas com esse objetivo de germinação, de se plantar. Então se coloca a imagem de uma semente, por exemplo, de milho, e se faz a imagem Kirlian, e se observa com outra semente saudável e que sabidamente tem boa germinação. Então, através do halo de energia fotografado, se observa se ela vai ter o mesmo halo, ou seja, se ela vai se apresentar como com um processo germinativo satisfatório ou um halo diferente, demonstrando anomalias. Ou seja, conclui-se que aquela semente não é boa, não está apta para a germinação para o plantio. Observem quanto que pode se extrair de conhecimento de umas imagens tão simples de serem realizadas. Vou deixar aqui a imagem das sementes das plantas para observar. Muito bem. Como observado, o Dr. Milhomens realça a interpretação científica das imagens e busca associar as áreas do conhecimento científico na interpretação dessas imagens obtidas. Então isso é muito importante que o Dr. Milhomens fazia e que sua esposa Selma continuam trabalhando. Dr. Milhomens e sua esposa Selma foram convidados a participar de muitos congressos, a apresentar os seus trabalhos, os seus estudos e os resultados de seu trabalho, suas pesquisas. Então, com grande merecimento, destacamos aqui a importância dos estudos e trabalho do casal Milhomens. Muito importante. Muito bem, falaremos agora sobre a visão holística, as possibilidades de interpretação das imagens obtidas segundo as questões holísticas, ou seja, a questão integral. Lembrando que o termo holístico está relacionado ao entendimento sobre alguma coisa de forma completa na sua totalidade. Apresentamos para tanto, então, o professor Walter Nieblas Lopes, que possui um local de acolhimento e cursos de terapias holísticas na cidade de São Paulo. O professor Lopes trabalha com fotos Kirlian e vem se dedicando há muitos anos aos estudos e à investigação desses registros. Já realizou trabalhos nos hospitais, no Hospital das Clínicas de São Paulo, em outros hospitais também, inclusive, atendimento a empresas e trabalhou ao lado de grandes institutos terapêuticos para validar seus métodos na utilização das fotos Kirlian. Então veja o alcance que tem o professor Nieblas. Pois bem, vamos ver então agora a visão do professor Walter a respeito das fotos Kirlian ou bioeletrografia. A leitura da foto Kirlian visa entender quais as energias que estão circundando o corpo energético. Quais são essas energias que envolvem? E possibilita identificar e como trabalhar essas energias, a interpretação dessas energias como na busca de diagnósticos. Em verdade, essa é a palavra. Nessa técnica, tira-se uma foto da superfície do dedo, da mão, onde contém as impressões digitais. E é feito o registro dos gases emanados pelo corpo. Lembra da explicação científica do Dr. Milhomens? Ou seja, que o corpo emana gases, inclusive hormônios, não é assim? No momento da foto, esses gases formam um halo colorido ao redor do dedo. E na leitura desta imagem, desse campo colorido, é que se identificam as energias.
Bem assim que funciona. Observamos que a visão holística da bioeletrografia extrapola o entendimento puramente científico. Haja vista acolher mais informações a respeito do objeto estudado, ou seja, não fica atento apenas às questões científicas na observação das imagens obtidas dos gases, mas a visão holística busca entendimento e interpretação também a respeito de outras energias, que nós já vamos falar aqui. A visão holística observa o diagnóstico científico, que é apresentado pelo método comparativo, daquele jeito que eu falei, ou seja, observa, digamos, o dedo que foi fotografado, o halo de luz de um dedo de uma pessoa que está recebendo a terapia, o tratamento para se fazer o diagnóstico, e outra pessoa sabidamente saudável. Então se observam essas duas fotos para fazer a comparação. Muito bem, se observa ou se busca possíveis enfermidades provenientes dos corpos do físico, dos órgãos do corpo físico, mas considerada também as energias irradiadas causadas, olha só, pelas emoções, sentimentos e quais as questões emocionais que nos atingem. Então nós vamos observar que essas emanações, elas de gases, de hormônios, elas provêm de situações orgânicas do físico, do nosso corpo físico, mas também elas podem provir, essas energias fotografadas pela máquina Kirlian, podem também reproduzir as imagens que provêm dos nossos sentimentos, emoções, o nosso estado emocional, o nosso estado mental. Olha só, observem o quanto que pode se alcançar uma área muito maior nas questões holísticas do que na visão puramente científica, ou seja, buscando a terapia apenas do nosso corpo físico, esquecendo de nós enquanto seres integrais, como assim falamos aqui no nosso canal. Essas emoções e sentimentos, pensamentos de tristeza, inclusive ódio e cólera, entre outros, podem alterar essas energias irradiadas pelos corpos. Essas energias podemos chamar de energias sutis, que envolvem todos os seres vivos. Então nós vamos observar todos os animais também. Então nós vamos observar que o entendimento integral, ele realmente busca uma maior dimensão. Para contribuir com esses estudos das fotos Kirlian, vamos apresentar o entendimento do pesquisador Nelson Donizete, na obra Desvendando os Segredos pela Foto Kirlian. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que todos possam acessar a obra, ela está em PDF à disposição. E vou deixar aqui a imagem da capa do livro e já regresso. Muito bem, o professor Nelson nos apresenta na obra a base de entendimento do seu entendimento das fotos Kirlian, conforme pesquisas e experimentos nesta área holística, além de desenvolver aparelhos para estudo e pesquisa dessas energias sutis. Olha só como o Dr. Nelson aqui avança bastante. Observamos o relato do professor a respeito do entendimento da importância das fotos Kirlian. A importância da foto Kirlian está em detectar precocemente, essa é a palavra-chave, detectar precocemente problemas que na maioria das vezes estão latentes e não se apresentam em volume de material suficiente para serem detectados através de exames convencionais. Ou seja, os equipamentos de alta tecnologia que nós temos hoje, mesmo assim muitas vezes não conseguem detectar uma anomalia. E a foto Kirlian, ela consegue ir mais além, através dessas emanações de energias, de gases e de hormônios, mas também dos nossos corpos sutis, vai conseguir também fazer um diagnóstico mais detalhado, mais precoce sobre anomalias que possam vir a acontecer nos nossos órgãos, enfim, na nossa mente, não é? Então a palavra-chave aqui que eu quero colocar,
diagnóstico precoce. Esse é um dos objetivos das fotos Killian. O diagnóstico preventivo é um dos pilares da terapia holística e com o mapeamento tornou-se mais clara a correlação entre mente e corpo, ou seja, um ser integral, como sempre falamos aqui. Aqui observamos então que o professor Nelson também coloca questões emocionais como geradoras dos distúrbios orgânicos, sendo identificados precocemente com o diagnóstico da Killian fotografia. Então nós vamos observando aqui que as questões mentais e emocionais, elas vão gerar distúrbios em nossos corpos físicos. E a foto Killian, ela busca diagnosticar, inclusive, neste alcance. Então veja o quanto pode se extrair de conhecimento de umas imagens que são halos de luz na volta dos dedos, da palma da mão, como a gente observa aí nas imagens que eu vou deixando aqui durante a nossa apresentação. Como são importantes. Muito bem. O que o nosso professor Nelson fala? É importante ressaltar que toda doença surge da incapacidade do organismo, olha só, em dar uma resposta adequada ao estímulo externo, gerando uma debilidade do fluxo normal de energia, que cuida da nossa sobrevivência pessoal. Então, ou seja, o nosso corpo muitas vezes não consegue fazer uma reação, uma resposta adequada a esse estímulo externo, para que possa se contrapor em termos de enfermidades e manter a saúde. Muitas vezes não consegue dar essa resposta e aí adoece. Portanto, a manutenção desse fluxo energético é vital. Os estímulos que podem alterar o fluxo da energia têm diversas origens: psíquica, que é a mental, emocional, ligado aos sentimentos, e a física, propriamente dita. Então são esses três fatores que envolvem como resposta a esses estímulos. Então nós precisamos observar o ser integral não apenas no seu corpo físico, os seus órgãos, mas também nas suas emoções, sentimentos e no seu padrão mental. Tudo isso junto busca dar essa resposta de saúde, que é aqui o que o professor Nelson coloca. Segundo o entendimento do professor Nelson, as doenças surgem dessa desarmonia energética ocasionada pela falta de reação adequada frente às questões externas. Acabou de ser colocado. Podemos assumir que essas questões ligadas às emoções e sentimentos mal conduzidas é que geram as doenças. Muitas vezes, não é assim? Ou seja, os sentimentos e emoções negativos que nos permitimos nos abater é que geram as doenças físicas, inclusive. Está provado já em muitas situações. Todas as alterações da saúde deixam suas marcas em vários níveis. Assim fala o professor Nelson. Sendo que nos corpos mais sutis, como no campo energético, é possível, através da foto Killian, ter uma visão mais ampla desses efeitos no indivíduo, como um todo, o ser integral, oferecendo possibilidades muitas vezes nessas atuações preventivas contra essas desarmonias e buscar corrigir, neutralizando essas anomalias. Assim, os efeitos nocivos fatalmente iriam ocorrer, aí podem ser reduzidos precocemente através da foto Killian. Ou seja, nós já buscamos agir antes que a doença efetivamente se manifeste. Observamos na expressão do professor Nelson o quanto nossos corpos energéticos reagem junto ao nosso corpo físico. Então, conforme que nós vamos avançando nos estudos aqui no canal, como já foi falado em várias apresentações, nós, além do corpo físico, nós temos os outros corpos sutis, e todos eles integrados e se correlacionando. Então, as enfermidades muitas vezes são geradas internas ou externas, não é? E acabam, digamos assim, se extrapolando, se apresentando no corpo físico, inclusive na nossa mente, nas nossas reações,
demonstra que realmente a pessoa está num estado de enfermidade física ou mental. E através das imagens Killian podemos precocemente alcançar uma solução melhor, precoce, a evitar tanta dor, tanto sofrimento. Muito bem, queremos realçar nesta apresentação que a ciência, com a sua tecnologia já em grande avanço, está trazendo benefícios incalculáveis a todos nós seres vivos, seres humanos, as plantas, os animais, e jamais devem de ser abandonadas. Ou seja, o aspecto científico, ele é muito importante e deve de ser sempre procurado, buscado o auxílio junto à ciência. O que nós estamos colocando aqui nesta apresentação é que há um recurso holístico, ou seja, complementar à ciência. Como todas as pessoas que buscam o bom senso, que buscam a razão, ou seja, pessoas centradas, jamais vão colocar que se deve de se abandonar a ciência. Jamais. Porque a ciência que nós temos hoje também foram trazidas, esses conhecimentos, pelo plano espiritual, através de inspirações ou a própria pessoa que já tinha esses conhecimentos latentes no seu interior, através dos processos da reencarnação, chegou o momento dela colocar todo o seu conhecimento em prática e, através da ciência, produzir o auxílio na busca da solução da doença. Então a ciência ela está aí como uma obra importantíssima, mas que jamais também devemos abandonar as questões holísticas que trata a todos nós como seres integrais, ou seja, seres emocionais, com sentimentos, o nosso aspecto mental, o nosso aspecto psicológico, ou seja, todas essas visões conectadas umas às outras. Então, o objetivo desta apresentação é mostrar as fotos Killian como uma terapia precoce de diagnóstico, holística e complementar à ciência. Essa é que é o objetivo desta apresentação, desses estudos que eu trago a todos aqui para declarar que as fotos Killian têm a sua importância, mas que jamais deve de ser abandonada a ciência. Muito bem, então, meus amigos, vamos encerrar essa apresentação. Quero agradecer a todos aqueles que se assistiram a este vídeo e que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos em suas redes sociais, que deixaram aquele like, não é? Muito obrigado a todos, que contribuem em muito na divulgação desses esclarecimentos, desses vídeos que posto aqui no canal, aqui no nosso canal, Esperança de Luz. Quero fortalecer a todos também a busca incessante, como eu sempre coloco no final dos meus vídeos, que todos busquem se iluminar, a iluminação, que é importantíssima, mas também a espiritualização, se espiritualizar. Colocar os seus sentimentos e emoções positivos conectados na sua consciência e tendo essa certeza de que somos alma, somos espíritos encarnados aqui na escola da vida. Isso é se espiritualizar e colocar realmente em prática no nosso dia a dia todos esses mandamentos, estarmos nas balizas, como eu sempre falo, postas pelo Mestre Jesus através de seu Evangelho. Convido todos a nos reencontrarmos aos sábados, sempre às 14h15, onde eu vou postando novas apresentações aqui no canal, ou então aqueles vídeos curtos de mensagens narradas tão interessantes que me dão grande satisfação de produzir, porque eu sinto assim que a mensagem que se extrai daqueles vídeos realmente sempre é motivadora e soma a cada um de nós, nos tornando seres melhores a cada dia. E que peço aqui então nesse momento que o Mestre Jesus abençoe a todos nós
e as nossas famílias, que nos traga saúde nesse momento tão difícil. Traga-nos saúde, proteção e abençoe a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado e até a próxima.